Olha, a doença do século hoje é a ansiedade. O Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo e o quinto do mundo em depressão. Muitas pessoas me procuram buscando ajuda para tratamento de ansiedade e quando eu começo a conversar com a pessoa no atendimento, eu descubro que a pessoa não está doente. E fico muito feliz em poder dar essa notícia para a pessoa de que ela não está doente. Então é por isso que eu resolvi conversar um pouquinho com você hoje sobre qual é a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. Para você saber se isso que você está sentindo é realmente uma doença. É muito importante a gente saber que todos nós, seres humanos, e aliás, animais, todos nós do reino animal, temos a ansiedade como característica. Num nível maior ou menor, a ansiedade não é doença, ela faz parte da característica do ser, no nosso caso do ser humano. Porque a ansiedade é que nos predispõe, nos prepara para determinados movimentos, para enfrentar uma situação nova, para fazer uma tarefa bem feita, para se preparar para algum desafio, para um encontro, para um trabalho novo, seja lá o que for. Vai mudar a química do nosso corpo para que a gente consiga fazer determinadas coisas. Durante a pandemia, muitas pessoas pensaram que estavam doentes e não estavam, estavam um pouquinho mais ansiosas. E por que isso? Porque estávamos vivendo uma pandemia, com notícias diferentes, com relatos diferentes, com pessoas morrendo, com pessoas adoecendo. É natural que a gente tivesse um pouquinho mais de adrenalina na corrente sanguínea para que a gente enfrentasse essa situação, para fugir da situação, para encarar essa situação, mas isso não é doença. Isso é uma característica natural do ser humano de fazer uma mudança na química de acordo com as situações. Esse é um ponto que eu queria que você pensasse muito, porque eu tenho quase certeza que você não está doente, que é apenas uma oscilação no seu estado de química do corpo que mudou um pouco e você está achando estranho, porque está fora do normal. Mas está fora do normal porque a situação está fora do normal. Mas um outro ponto que eu queria que você considerasse é o seguinte: a questão da característica. E como característica, eu vou pegar aqui uma maneira muito simplória para ilustrar, só para ilustrar. Todos nós temos características diferentes. Existe, por exemplo, uma maneira de checar essa diferença que são os signos do zodíaco. Que pela vibração do zodíaco ali, da data que a pessoa nasceu, mais ou menos as pessoas têm um determinado padrão. Por exemplo, o ariano é mais explosivo, é mais agoniado. Já existem outros signos que são mais calmo, mais lento. Característica. Agora você imagina o seguinte: um indivíduo que é ariano, como eu sou ariano. Eu sou agitado. Eu sou impaciente com determinadas coisas. Eu sou assim, super entusiasmado às vezes e às vezes baixa. Ariano. Digamos que eu estivesse convivendo num ambiente onde não tivesse nenhum ariano, só eu. Os outros todos fossem de outros signos, de outras características, serenas e calma e etc e tal. Logo iam pensar que eu sou diferente e não se surpreenda se no meio do grupo alguém não te patologizar, ou seja, não dizer que você está doente, que você é ansioso. Não, você é muito ansioso, você é doente. Mas não é. Você é apenas diferente no meio de um outro grupo de pessoas que tem características diferentes. Até você vai acabar acreditando que está doente. Não, mas eu sou muito diferente, eu queria ser daquele jeito, eu queria ser calminho, eu queria ser tranquilo. Fica tentando mudar você para se adequar a outras características, mas a sua característica é importante do jeito que você é. O mundo precisa de pessoas como você, o mundo precisa de arianos, precisa de leoninos, precisa de geminianos, precisa de todos. Mas se ela estiver misturada no meio de um ambiente de pessoas muito iguais e você ressoa,
podem apelidar você de doente, de ansioso. Então, cuidado com isso, que às vezes isso que está parecendo que é uma doença é apenas uma característica sua que está sobressaindo ou diferenciando você de outras pessoas. Existe uma doença chamada transtorno de ansiedade, que aí sim, a psicologia, a psiquiatria, através dos seus estudos e das suas listas de transtornos, transtorno de ansiedade é uma doença. O que caracteriza um transtorno de ansiedade e que diferencia de uma ansiedade comum? São vários itens. Eu vou falar para vocês aqui do básico. O básico é esse: quando esta ansiedade, ela permanece mesmo quando as situações mudam. A pandemia acabou, não tem ninguém mais morrendo, não tem ninguém mais sofrendo, mas a pessoa continua ansiosa. As relações estão boas, tem dinheiro na conta, não está faltando nada e a pessoa continua ansiosa. Passa um mês, passa 2, passa 3 e a pessoa continua com aqueles mesmos sintomas. É uma suspeita de que isso pode ser um transtorno. A outra coisa é o seguinte: começa a somatizar, começa a aparecer sintomas no corpo, começa a ter uma sudorese, começa a ter um calor ou frio, começa a afetar o sono, ou insônia, ou então excesso de sono. Então essa coisa começa a mudar. Aí sim, é ideal você procurar ajuda, procurar um médico para fazer um diagnóstico correto, e é bem provável que você vai receber o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Esse transtorno vai ter níveis e tem diferentes transtornos da ansiedade. Mas olha para mim agora. Não importa o diagnóstico. Não importa se você está com transtorno de ansiedade, que sim é uma doença, precisa ser tratada, precisa de médico, precisa de psicólogo, precisa do terapeuta holístico. Mas olha para mim. Tem cura! Você vai escutar, inclusive psicólogos, inclusive médicos, inclusive terapeutas holísticos, dizendo que não tem, que você tem que acostumar com ela. É mentira. Eu posso garantir para você, o transtorno de ansiedade também tem cura. E você vai encontrar o médico certo, você vai encontrar o psicólogo, o terapeuta holístico. Mas o que eu quero que você saia sabendo desse vídeo é: não precisa viver com isso para o resto da sua vida. Tem cura! Tem solução. Eu tenho um material, 25 anos de experiência ajudando pessoas com ansiedade, curando a minha própria ansiedade, que é o protocolo para tratamento natural da ansiedade em casa. Eu organizei isso de um jeito que, se você não tiver outro tipo de ajuda, não tiver outro tipo de recurso, use esse protocolo durante 6 meses, que você vai conseguir resolver esse problema da ansiedade. Faça esse protocolo em casa, corretamente, com capricho, que você vai resolver esse problema. Eu organizei isso de um jeito que todo mundo tem acesso. R$ 39,00 apenas. Você recebe, tem lá um e-book explicando tudo, tem os vídeos que eu gravo explicando cada passo, como é que você vai fazer. Você vai fazer isso em casa. Se você estiver no tratamento médico, continue com o tratamento médico. Se estiver no psicólogo, continue com o psicólogo e faz as orientações do protocolo, mas depois me conte se deu resultado com você. E olha, saia daqui hoje sabendo disso. Tem cura. Eu confio no poder do seu corpo. E o seu corpo, bem cuidado, vai cuidar desse negócio. Vai cuidar desse transtorno ou de qualquer outra doença. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero você no próximo vídeo.